Olá, pessoal, mais uma aula de ciências começando. O nosso assunto de hoje é a genética. Genética é a parte da biologia que estuda como as características são transmitidas aos seus descendentes. O pai da genética é o monge austríaco Gregor Mendel. Mendel realizou seus estudos entre os anos 1858 e 1866 em um mosteiro na cidade de Brunn. Ele trabalhava com uma planta conhecida como ervilha de cheiro. O nome da espécie é Psum sativum, e ele teve algumas razões para escolher essa planta. Primeiro, que eram plantas de fácil cultivo, se cultivava com uma certa facilidade. Além disso, as plantas produziam um grande número de sementes, o que era vantajoso para poder fazer a análise estatística dos seus dados. A flor dessa ervilha é hermafrodita, ou seja, apresenta o aparelho reprodutor feminino, que é o gineceu, e o aparelho reprodutor masculino, que é o androceu, na mesma planta, na mesma flor, né? E apresenta características dicotômicas. O que eu quero dizer com características dicotômicas? Havia sempre duas possibilidades para cada característica. Então, a forma da semente podia ser lisa ou rugosa, a cor da semente podia ser amarela ou verde, a cor da flor podia ser púrpura ou branca, a vagem podia ser lisa ou rugosa, a cor da vagem podia ser verde ou amarela, a posição da flor podia ser axial no ramo ou terminal e podia ter plantas altas ou plantas baixas. Então, o fato de ter sempre características dicotômicas também ajudava na análise dos dados. Bom, como é que Mendel realizou o seu experimento? Ele inicialmente cruzou essas plantas, fez autofecundação nessas plantas, obtendo o que ele chamou de plantas puras, tá? Então, plantas que só produziam, por exemplo, sementes amarelas, plantas que só produziam sementes rugosas. Depois ele vai trabalhar essas características, sementes lisas e rugosas, amarelas e verdes, ele vai trabalhar essas características juntas. No momento, a gente não está interessado em trabalhar as características em conjunto, a gente vai trabalhar separadamente, tá? E aí, depois que ele obtinha plantas puras, plantas que só produziam sementes amarelas ou plantas que só produziam sementes verdes, ele pegava e fazia, né, o cruzamento entre essas plantas, tá? O que ele obtinha nesse experimento? Ao cruzar uma planta que produzia apenas sementes verdes, aqui, ó, observem aqui, né? A planta aqui, ó, produzia semente verde, tá? Com uma planta que produzia semente amarela, nós chamamos isso de geração parental, porque são os pais, vamos dizer assim. Ele obtinha 100% de plantas que produziam sementes amarelas. Porém, ao cruzar dois indivíduos da geração F1, né, que é essa primeira geração aqui, ele obtinha a geração F2 com a seguinte proporção: 3 indivíduos produzindo sementes amarelas para cada um indivíduo produzindo semente verde. Opa, então essa característica de ser verde da geração parental, ela não se perdeu pelo caminho. Ela estava presente nessa geração F1, porém ela não estava sendo manifestada, ela não estava aparecendo, tá? O que aconteceu então? Vamos observar melhor. Né? Nós temos o que nós chamamos aqui, ó, é a mesma imagem anterior, tá? O mesmo cruzamento. E agora nós vamos trabalhar com o conceito de proporção genotípica e fenotípica. O genótipo é a informação genética, tá? Então, olha bem, transformando, né, a cor no genótipo, a planta que produz semente verde é chamada de vizinho-vizinho, que é uma condição recessiva. Ou seja, para aparecer, ela precisa estar em dupla. Eu tenho que ter duas informações iguais, tá? E a planta pura
da geração parental que produzia sementes amarelas era Vzão. Quando a gente produz gameta, o gameta leva 50% da informação. Então, essa ervilha, ao produzir os seus gametas, produzia gametas com a informação Vzinho. E essa ervilha, ao produzir esses gametas, produzia gametas com a informação Vzão. Observa, ó, um Vzinho, um Vzão, que estão presentes em quem? Na geração F1. O Vzão da planta amarela e o Vzinho da planta verde, tá? Quando cruzados, né, dois indivíduos da geração F1 ou quando foi feita uma autofecundação, esses indivíduos que eram Vzão, Vzinho, não produziam apenas um tipo de gametas mais. Eles produziam agora dois tipos de gametas. Ele pode produzir um gameta com a informação Vzão, mas ele também pode produzir um gameta com a informação Vzinho. O mesmo vale para essa aqui, Vzão ou Vzinho. De acordo com o que for passado, né, ao descendente, eu posso ter essas possibilidades no cruzamento. Observa aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Vzão, Vzinho, cruzado com Vzão, Vzinho. Eu tenho duas possibilidades para fazer esse cruzamento. Fazer a propriedade distributiva da matemática, que é o famoso chuveirinho. Vzão, Vzão. Primeiro vezes o primeiro. Primeiro agora, vezes o segundo. Vzão, Vzinho. Tá? Segundo vezes o primeiro seria Vzinho, Vzão. Mas, por convenção, a gente coloca sempre a letra maiúscula na frente. Tá bom? Então, Vzão, Vzinho. Segundo pelo segundo, Vzinho, Vzinho. Olha lá, o Vzão, Vzão é uma planta amarela. Amarela homozigota. Por que ela é homozigota? Porque ela apresenta duas informações iguais, Vzão e Vzão. Tem mais algum homozigoto aqui? Tem. O Vzinho, Vzinho também é homozigoto. Ele tem duas informações iguais, tá certo? Então, ele também aqui é homozigoto. O Vzão, Vzinho, dessas duas sementes amarelas aqui, ó, ele condiciona indivíduos heterozigotos. Por quê, professora? Eu não estou entendendo. Porque os gametas não são iguais, porque a informação deles é diferente. Então, eles são chamados de heterozigotos ou híbridos, tá? Esses aqui, que têm informação igual, são chamados de homozigotos ou puros. Aí você vai me perguntar, tudo bem, mas o Vzão, Vzão não é igual ao Vzinho, Vzinho, embora eles sejam chamados pelo mesmo nome. E eu vou te responder que você tem razão. A diferença é que existem algumas características que se sobrepõem sobre outras. A característica que se sobrepõe é dita dominante. A característica que fica escondida, que precisa de duas cópias para se manifestar, ela é dita recessiva. Então, esse amarelo Vzão, Vzão é um homozigoto dominante. Enquanto que esse verde, Vzinho, Vzinho, é um homozigoto recessivo. Ele precisa de duas cópias da informação para se manifestar, tá? Então, na proporção genotípica, eu tenho um Vzão, Vzão, que é um homozigoto dominante, para dois Vzão, Vzinho, que são heterozigotos, para um Vzinho, Vzinho, que é o homozigoto recessivo. Mas quando eu vejo a manifestação da característica, que é o meu fenótipo, eu tenho 3 ervilhas amarelas para cada uma ervilha verde, tá? Então, o genótipo é o que está escrito no nosso DNA, é a nossa informação genética. Ela não vai ser alterada, a não ser em caso de uma mutação. O fenótipo é a expressão do gene, é aquilo que a gente está vendo, e ele pode ser alterado. Então, por exemplo, o meu fenótipo pode ser
cabelo crespo, eu posso fazer um procedimento e deixar o cabelo liso. O meu fenótipo pode ser uma pele mulata. Porém, se eu pegar sol, ela vai ficar mais escurecida. Então, eu estou alterando o meu fenótipo. Claro que dentro de um determinado limite, tá? A gente não altera o fenótipo indefinidamente, ok? Bom, quais foram, então, as conclusões que Mendel chegou, né? E como é que isso está relacionado com o que nós falamos na aula passada? Então, vamos lá. Mendel chegou às seguintes conclusões. Cada organismo possui um par de fatores. O que está em vermelho é a interpretação atual, tá bom? Mendel não usou a palavra gene, genética, nada disso. Esses termos foram sendo utilizados posteriormente ao trabalho de Mendel, tá? Então, Mendel dizia que uma característica é determinada por um par de fatores. Esse par de fatores hoje nós sabemos, né? Nós chamamos de genes, tá bom? Cada genitor, o pai ou a mãe, contribui com um dos fatores, com um fator apenas, né? Então, você recebe 50% da informação genética do seu pai e outros 50% da informação genética da sua mãe, tá? Então, qual é o enunciado da lei, da primeira lei de Mendel, que é o objetivo, né, da nossa aula de hoje? Cada caráter é condicionado por um par de fatores, genes ou alelos, é a mesma coisa, que se segregam, que se separam durante a formação dos gametas, que é a divisão celular, que nós conhecemos como meiose, ok? Então, essas foram as conclusões de Mendel na sua primeira lei. Vamos pensar agora, vamos conhecer agora alguns exemplos da aplicação da primeira lei de Mendel na espécie humana. Então, eu tenho aqui algumas características que são determinadas, são condicionadas por primeira lei de Mendel. A primeira delas é o bico de viúva. É esse Vzinho que o cabelo de algumas pessoas faz na testa, tá? Ele é chamado de bico de viúva, não sei por que a origem desse nome, mas não é só em mulheres que a gente observa esse bico de viúva, mas essa projeção do cabelo na testa é chamada de bico de viúva e é condicionado pela primeira lei de Mendel. A segunda característica é a presença de sardas, né, na pele. A presença de sardas é uma condição dominante, tá? Então, quem tem sardas é uma pessoa que tem uma característica dominante em relação a quem não tem sardas. Outra condição determinada pela primeira lei de Mendel são os lobos da orelha, né? O lobo da orelha, ele pode ser livre, como esse aqui, ou pode ser colado, como esse aqui, tá? Não é defeito não, gente. É uma característica determinada por primeira lei de Mendel, ok? Por último, a gente tem a capacidade de enrolar a língua em U, como essa criança está fazendo aqui. Essa condição de enrolar a língua é dominante sobre a não capacidade ou a incapacidade de enrolar a língua em U. Quem não consegue fazer pode tentar a vida inteira que não vai conseguir, porque isso é uma condição genética, tá? E, por último, né, nos nossos exemplos de primeira lei de Mendel na espécie humana, a gente tem o albinismo. O albinismo é uma condição recessiva, tá? Em que a pessoa ela não produz melanina em nenhuma parte do organismo. Ela não produz melanina na pele, ela não produz melanina nos olhos, ela não produz melanina nos pelos. Então, ela é uma pessoa de pele muito branca, de olhos bem azuis e cabelo bem lourinho, né? Às vezes chega até a ser um pouco amarelado por conta da falta da melanina, tá? Ela não afeta pessoas só brancas, tá certo? Ela também afeta negros. Então, eu posso ter a informação para ter a pele negra em um cromossomo e no outro cromossomo ter a informação para não produzir melanina. Se eu não produzo melanina, mesmo com a informação para ter a pele negra, ela não será pigmentada, tá certo? Inclusive, existem alguns países da África em que há uma alta concentração de albinismo, tá? Inclusive, eles têm um histórico, né, nesses países de perseguição aos albinos por causa de algumas crenças que acreditam que o sangue dessas pessoas teria poderes especiais,
usam partes do corpo da pessoa, como dedos, por exemplo, como amuletos de sorte, tá? Então, essas pessoas elas acabam sofrendo perseguição, né? E correndo risco de vida mesmo, tá? Em alguns desses países, ainda muito por questões culturais, místicas, religiosas, e que precisam ser esclarecidas, né? Para a segurança dessas pessoas, tá? Então, um indivíduo pigmentado, ele pode ter a informação genética homozigota dominante, azão, ou ele pode ter a informação genética heterozigota. Por quê? Porque a pigmentação da pele é uma condição dominante. Então, se ele tiver apenas uma cópia do gene azão, já é suficiente para que ele seja pigmentado. E os indivíduos albinos, como a gente já falou, é uma condição recessiva. Se ele for azinho, ele será albino, tá? Como é que essas questões todas vão aparecer para a gente em problemas, né, em exercícios? Vamos ver alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui Ana e Carlos, ambos heterozigotos para o albinismo, esperam um filho. Olha só, o problema diz que eles são heterozigotos. A gente já sabe que hétero é diferente, tá? Heterozigoto é aquele que produz gametas diferentes. Então, ambos são azão, azinho. A gente usa a letra A para representar o albinismo, tá? E eles esperam um filho. E eles querem saber qual é a chance dessa criança ser albina. Então, a gente vai pegar o azão, azinho, e vai cruzar com o outro azão, azinho. Nós temos duas possibilidades de fazer isso. A primeira é aquela que a gente já viu no outro exemplo das ervilhas, que é a propriedade distributiva da matemática. Então, a gente vai cruzar primeiro vezes o primeiro, azão. Primeiro vezes o segundo, azão, azinho. Segundo pelo primeiro, azão, azinho. E o segundo pelo segundo, azinho. O que nós temos? Nós temos 3 pessoas pigmentadas, 3 pigmentados e um albino. Ou eu tenho 4 possibilidades, né? Azão, azinho, azinho. Desculpa, azão, azinho e azinho. 4 possibilidades. Em quantas possibilidades há uma criança albina? Apenas em uma. Então, eu tenho 1/4 ou 25% de chance de ter uma criança albina. A outra forma da gente fazer isso é usando um quadrado. A gente chama de quadrado de Panet ou joguinho da velha, tá? Também pode ser. Então, nesse joguinho da velha, eu vou colocar aqui na primeira coluna os gametas produzidos por esse indivíduo. Ele pode produzir gametas azão ou gametas azinho. Na primeira linha, eu vou botar os gametas produzidos por esse indivíduo, azão ou azinho. E aí eu vou cruzar esse vezes esse, azão. Esse vezes esse, azão, azinho. Esse vezes esse, azão, azinho. E esse vezes esse, azinho. Observa que eu cheguei ao mesmo resultado, 1/4 ou 25%, tá? A diferença está só na forma de resolução do problema. E cada um pode escolher aquela forma que é mais confortável para fazer o seu resultado, tá? O outro exemplo eu coloquei aqui para vocês calcularem a proporção genotípica e fenotípica dos cruzamentos a seguir. Vou fazer o primeiro, a letra A, e vou deixar a letra B e a letra C para a gente fazer junto na aula ao vivo, ok? Então, olha, primeiro aqui, Vzão, vezes Vzinho. Qual gameta que ele produz? Apenas o Vzão. Qual gameta que esse cara aqui produz? Apenas o Vzinho. Quando ocorre fecundação, eu junto o Vzão e o Vzinho, eu tenho 100% de indivíduos Vzão, Vzinho. Então, qual é a minha proporção genotípica e fenotípica? Nesse caso, elas são iguais, e é 1, tá? Então, eu posso botar PG igual a 1,
100%, né? PF, vou botar aqui, ó, PG igual a 1 e PF igual a 1 também, tá? Vocês podem resolver a letra B e a letra C tanto pela propriedade distributiva da matemática quanto pelo quadrado de Panet. Cada um vai escolher a melhor forma de fazer, a forma que você achou mais fácil de resolver, e nós vamos corrigir juntos na nossa aula ao vivo. Espero vocês lá.